gente! Sejam bem-vindos a mais um encontro dos 4 Cavaleiros do Apocalipse Nutricional em nova formação. Hoje contaremos com a presença do Dr. William Hutzen, substituindo o nosso querido Dr. Marcelo Cardoso, que se aposentou do mundo virtual. E ele já está por aqui, vamos nessa! Vamos aguardando aí os nossos outros companheiros. Meu amigo Dr. William Hutzen, tudo bom? Salve, meu querido, tudo bem? Tudo show de bola, cara. Como é que estão as coisas aí pelo sul? Tudo bem, cara. Tô só nervoso com a incumbência que me foi dada, né, cara? Substituir uma figura que nem o Marcelo é uma responsa, né, cara? Realmente é uma responsabilidade, mas você foi escolhido por estar à altura dessa responsabilidade. Que bom. Tomara que eu faça jus a essa honra que vocês me concederam. Vai sim, cara. Não tenho nem dúvida disso. Como é que tá a esposa? Como é que estão os filhotes? Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Coisa boa. Tô lendo um livro que eu vi agora que tu tem ali, cara. Comporte-se, do Robert Sapolsky. Esse aqui. Cara, é uma pesado, bíblia, hein? né? É um livrão. Que livro pesado. É um livrão. Eu tô degustando ele devagarinho, não é uma coisa muito... Eu tenho um problema, sabe, William? Porque eu compro o livro mais rápido do que o que eu leio. Eu acho que somos nós, normal. Né? Normal. E aí eu começo a ler o livro e eu fico, porra, mas tem aquele outro que eu tô doido para ler também. Daqui a pouco eu tô lendo 4, 5 livros ao mesmo tempo, aí acaba que eu não leio tão rápido. Mas eu acabei de ler esse aqui, que foi inclusive um dos palestrantes lá do Metabolic Health Summit, né, que a gente que teve agora lá na Flórida, que é o Nature Wants Us to Be Fat, do Rick Johnson. Né? Muito bom, muito bom. Acho que pronto, o Felipe já está por aqui. Pronto, Filipão, já te convidei. Peter Attia entrevistou ele quando ele lançou esse livro no podcast dele, uma baita entrevista, muito legal. Boa noite. Grande Felipe Viana. Henrique Altrando, Dr. William, boa noite, meus amigos. Mas o Felipe fez até um cortezinho no cabelo para receber você. Você acha que eu não vou recepcionar esse cara com o cabelo mal cortado, Altran? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, cabelinho na régua. Tá perfeito, ó. Nenhum fio fora do lugar. Invejei. Importantíssimo, né, isso aqui? Boa noite, essa é a meus parte amigos. Importante. Então, esclarecendo para o pessoal, hoje, infelizmente, nós não teremos o nosso querido Adolfo. Teve problemas pessoais aí, que não vem ao caso entrar em detalhes, que não pôde participar, mas estará com a gente nas próximas sem absolutamente nenhuma sombra de dúvidas. Né? Ele também não está se aposentando, tá, pessoal? Vai se juntar o Marcelo ali, eles vão fugir do mundo digital. Fugir do mundo digital. Cara, mas assim, aproveitando que nós estamos falando sobre esse assunto, que coisa incrível, né? Você ter a possibilidade de sair de algo que hoje é uma coisa tão desejado, onipresente, né? Gente. Tão onipresente, né? Eu achei a atitude do Marcelo bem interessante. Parabenizei ele quando ele falou pra gente, porque foi um negócio bem... Eu acho muito corajoso, sabe? Eu não tenho essa coragem toda ainda não. Talvez eu consiga conquistar essa coragem, mas hoje ainda não. E abre mão de um certo patrimônio, né, Henrique? Sim. Porque esse espaço que a gente ocupa é um espaço digital, mas é um espaço que se conquista devagar, com muito trabalho. Então, realmente, é uma atitude corajosa, porque abre-se mão de uma vitrine muito importante, de um patrimônio construído ao longo de muito tempo. Claro que eu tenho certeza absoluta, conhecendo o Marcelo, que se ele resolve, na segunda-feira, retornar, na quinta-feira já existe uma legião de fãs felizes com esse retorno, mas é uma decisão forte. O legado dele foi muito grande, o legado que ele deixou, né, Altran? Sem dúvida. Ele falou, na hora que ele quiser, ele volta, mas realmente é uma coragem grande fazer isso. Muito bom. Verdade. E nós hoje vamos conversar sobre um tema interessante para começo de ano, né? Por que, embora a gente saiba o que tem que fazer, a gente continua com dificuldade de entrar em ação e principalmente de entrar em ação consistente? Eu acho que essa é uma pergunta... Assim, quem sou eu, né? Não posso falar por vocês, mas quem sou eu pretensioso de achar que vai responder essa pergunta, que é uma pergunta
quem souber essa resposta, ensina, porque é uma coisa incrível, né? Que a gente vê muito isso. Né? Eu acho que vale a pena a gente comentar sobre... Será que a gente realmente sabe o que a gente tem que fazer? Eu dividi essa pergunta, né? Esse é o primeiro ponto importante. Às vezes a gente acha que sabe, né? E às vezes É. realmente sabe, pelo menos uns 80% não consegue fazer. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, que ela foi minha paciente, viu, William? Ela disse, Felipe, eu acho que eu já sei como é que vai ser sua consulta, já sei como é que você vai fazer, eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, mas não estou conseguindo. Conversamos tudo de novo. Às vezes a pessoa precisa de um... Não é alguém que pastore, mas é alguém que fique ali meio que do lado da pessoa, a pessoa se sente com mais força mental para fazer as coisas. Eu acho que pode ajudar. Cara, eu acho isso muito verdadeiro. Eu, às vezes, percebo que o meu papel é mais organizar o que a pessoa precisa fazer, e talvez isso seja uma coisa importante a gente conversar hoje, que é a questão de priorização, né? Uhum. Do que dizer para ela o que ela tem que fazer. Porque a maior parte das pessoas sabe o básico, e a gente sabe que o básico responde por 80% do resultado, né? Uhum. Então, tu pega a maioria das pessoas, elas se alimentam tão distante do ideal para a nossa biologia, que mudar para uma dieta que talvez não seja a ideal, mas que seja menos ruim, já vai produzir um resultado absurdo, né? Assim como a maior parte da população é sedentária, e mudar para praticar uma atividade física que seja 2 vezes por semana, já vai produzir um resultado absurdo, né? Então, eu acho que quanto mais distante do ideal a gente se encontra, e a maioria das pessoas está muito distante do ideal, mais fácil é com que uma pequena ação gere um grande resultado. Verdade. Então, eu acho que a gente muitas vezes sofre de paralisia por análise, né? Que é aquela coisa de assim, a gente fica, eu preciso traçar uma meta, eu preciso organizar um cronograma de atividade física, eu preciso montar um plano alimentar, eu preciso bolar uma higiene do sono, eu também vou deletar meu Instagram, Facebook, TikTok, Orkut, MSN, e aí a gente cria tantas condições para iniciar um planejamento de mudança que aquela mudança parece muito distante. E aí a gente sofre paralisia por análise. A gente fica, eu só vou conseguir quando minha rotina de trabalho estiver mais tranquila, que eu possa dedicar 2 horas por dia a isso. Eu só vou conseguir quando meu filho tiver adolescente, porque daí ele vai dormir a noite toda e eu vou poder fazer a higiene do sono. E aí a gente não começa, né? E aí a vida vai passando, né, meu amigo? Acho que dessa sua fala, William, tem pelo menos aí umas 3 coisas interessantes para a gente comentar. Primeiro, essa parte da pergunta, porque embora saibamos o que fazer, eu acho que aí a gente tem 2 pontos interessantes. Primeiro, será que a gente realmente sabe? E segundo, aquelas pessoas que dizem que já sabem. Porque assim, quando a gente diz que já sabe de algo, a gente está automaticamente se fechando para um novo aprendizado, né? Então, já dizia o nosso amigo Sócrates, né? Quanto mais eu sei, eu descubro que ainda tem mais coisa para aprender. Tudo que eu sei é que nada sei, né? Então, quer dizer, se eu digo que já sei, como por exemplo a tua paciente, Felipe, disse, eu já sei, né? Você se fecha para dicas, você se fecha para novas orientações. Essa é a primeira questão. E você se fecha para uma multitude de coisas que estão fora do âmbito do nosso conhecimento. Porque eu gosto de dizer sempre, eu converso sempre isso com os meus pacientes, que a gente são 3 níveis, né? É o que eu não sei, ou melhor, o que eu sei que não sei, que é um ponto, e tem a parte que é o que eu não sei que não sei, porque tem muita coisa. Tá entendendo? Então, quando a gente acha que já sabe de algo, a gente corre exatamente esse risco que o Dr. William falou, que é de se paralisar por ficar analisando demais. Aí a gente diverge em 2 caminhos. Primeiro, aquele que acha que já sabe e por ter essa presunção, ele não começa porque quer organizar todas as coisas, né? Então, eu quero começar, eu vou fazer uma dieta low carb, mas eu não posso comer salmão do Chile, eu tenho que comer o salmão do Alasca. Eu não posso comer, sabe? Eu não posso comer a carne
da marca tal, eu tenho que comer a outra carne. Putz, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa carne, então eu não vou começar agora, né? E o outro lado, que é aquele cara que já sabe, mas que as circunstâncias ao redor dele são circunstâncias inviáveis, inviabilizam o início, né? Inviabilizam na cabeça dele, claro, né? Não dá para começar agora, porque eu tenho que deixar meu filho no colégio. Não dá para começar agora, porque a minha vida é muito estressante, não dá para, sabe? Então, a gente acaba tendo uma série de empecilhos que são, na maioria das vezes, criados na própria cabeça, na própria mente da pessoa. E aí entra exatamente isso. O cara analisa tanto que ele fica paralisado porque tem tanta coisa na cabeça. Eu me lembro de uma parábola que diz que tinha uma águia, um peixe e uma águia, um peixe, um tatu e um pato conversando. E eles estavam dizendo, eu sou mais incrível porque eu consigo voar, eu sou mais incrível porque eu consigo nadar, o peixe falava. E o tatu dizendo, não, eu sou mais incrível porque eu consigo sair correndo, cavar e me esconder. E o pato disse assim, não, vocês são tudo... Nenhum de vocês é tão bom quanto eu. Por quê? Eu vou, eu nado e eu ando. Então eu sou superior a vocês. Aí chegou um caçador. Adivinha quem ele matou? O pato. Porque o pobre do pato fazia tanta coisa e não sabia o que fazer. Enquanto o peixe saiu nadando, a águia saiu voando, o tatu saiu correndo, o pato ficou lá parado sem saber se voava, se nadava e acabou morrendo. Né? Então, às vezes, você saber demais é um empecilho. Verdade, Quando a, verdade. quando a pessoa chega para mim, como hoje, e fala assim, William, não, eu já sei o que eu fazer, eu já sei o que eu devo fazer, eu já pressuponho que ela sabe mais ou menos. Porque já pressuponho que é pelo menos 50% ali ela sabe, 50% ela não sabe. Porque quem sabe mesmo, dificilmente fala eu já sei, né? O cara é mais esperto, fica de olho. Quando, em relação a isso aí que o doutor William estava falando, uma coisa que eu oriento meus pacientes, Altran, às vezes você paralisia por análise. Isso é muito real e acontece com a gente, às vezes, se brincar. É muita coisa para a gente fazer no dia a dia, entendeu? É muita coisa. Então, o que é que eu faço? Liste as coisas, escreva, checklist. Depois você botar 10 coisas que você tem que fazer, você vai colocando 1, 2, 3, 4, 5, elencando as principais coisas. Isso facilita um bocado, entendeu? Então, tipo, quando você quer ganhar, elevar níveis de saúde, por exemplo, não adianta o cara querer suplementar um monte de coisa se o cara não tá dormindo bem, meu amigo. Se você não tá comendo comida. Tem gente que já chega assim, ó, eu quero fazer uma cetogênica com não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, tá. Aí, tá comendo o quê? Como é que tá? Aí o cara tá comendo biscoito, meu amigo. No dia a dia não tem como fazer uma coisa sem fazer como se fosse o andamento e batendo esse checklist, entendeu? Acho que ajuda. Não sei se vocês concordam. Ele quer começar no nível avançado É, já, né? aham. Cara, tu sabe que essa tua fala de que quando o paciente chega dizendo, não, eu já sei o que tem que fazer, eu só preciso que alguém me cobre, me lembra muito aquela curva de Dunning-Kruger, né? Vocês certamente já ouviram falar. Então, eu vou dar o meu exemplo para tentar explicar para as pessoas como é que a curva de Dunning-Kruger é, porque o Altran e o Felipe já têm uma formação em nutrição. Eu me formei em medicina. E o aprendizado sobre nutrição dentro da medicina é zero. Zero. Então, a não ser que o médico de vocês tenha feito uma formação na área de saúde, dentro da área de nutrição, ele não sabe nada de nutrição. Nada. Bom, eu saí da faculdade sem saber nada de nutrição, e então eu estava no início da curva de Dunning-Kruger. A minha percepção de conhecimento era pequena, eu sabia que eu não entendia nada, e o meu conhecimento era pequeno, né? E aí eu comecei a estudar a nutrição, especificamente a dieta paleo, que foi a primeira com a qual eu tive contato. Então, a minha concepção inicial era de que o mundo da ciência nutricional ele era muito pequeno. E que ao estudar a dieta paleo, eu descobri toda a verdade do universo e descobri a solução de todos os problemas da humanidade. Então eu fui lá para cima na minha percepção de conhecimento, que está aqui no eixo Y, mas eu mal tinha andado no meu conhecimento verdadeiro, que é aqui o eixo X, né? Então eu estava num ponto de ilusão que eu sabia as coisas. Mas, na verdade, eu tinha uma percepção de que eu sabia muito justamente porque eu sabia pouco. E eu não conhecia tudo mais que havia para aprender. E aí eu comecei a estudar nutrição e comecei a estudar ciência nutricional e comecei a ter contato com outros caras que falam sobre isso. Comecei a ouvir palestra
de Ben Bikman da vida, dos caras mestres de fisiologia. O que aconteceu com a minha percepção de conhecimento? Chato. Caiu lá para baixo. Embora nessa linha horizontal o meu conhecimento ainda estivesse crescendo, a minha percepção caiu. Por quê? Porque eu vi que existia um mundo de ciência dentro da nutrição. E desde então eu venho construindo bem devagarinho a minha percepção de conhecimento de novo, mas eu nunca mais atingi aquela confiança inicial que eu tinha quando eu pensei que a ciência nutricional era uma coisa pequena. Então, normalmente, o paciente que chega convicto de que ele sabe o que tem que fazer para emagrecer, ele não sabe. Porque se ele soubesse com toda a segurança que ele imagina, ele já teria conseguido fazer. Então, a primeira coisa, quando a gente quer gerar uma mudança na nossa vida, é talvez a gente ter a humildade de reconhecer que se nós detivéssemos o conhecimento para provocar aquela mudança já teria acontecido. Sim. Né? Perfeito. Então, e é a coisa mais natural do mundo, porque é uma ciência complexa. Né? Tem gente que dedica a vida inteira a estudar isso e nem essas pessoas detêm todo o conhecimento. Então, quando a gente procura a ajuda de um profissional da saúde, a primeira coisa que a gente precisa é aceitar que talvez estejamos errados nos nossos preconceitos ou conceitos preconcebidos. Porque aí a gente fica aberto à exploração das outras possibilidades. É verdade. Perfeito. O próprio Platão dizia exatamente isso. Ele dizia que essa... Valha, desapareceu da minha cabeça agora. Mas ele dizia, eu tô de prova. Ele dizia, Mas mas onde é que foi parar, meu Deus do céu? Depois eu falo. Mas tinha a ver com o que o William estava falando. Bom, eu lembro depois. Mas em relação a isso, doutor William, esse gráfico do Danny Kruger é muito interessante porque tem a ver com o que o Sócrates falava, né? No momento em que a tua percepção de conhecimento ela cai, é quando você se dá conta que nada sabe, né? Exatamente. Você diz, caramba, tem muita coisa aqui para eu descobrir, tem muita coisa aqui para eu aprender. É claro que quando a gente pensa no que um profissional de saúde precisa ou deve saber, barra o que o leigo precisa ou deve saber, são níveis diferentes de conhecimento, né? Porque nós precisamos realmente estudar muito mais, aprofundar muito mais, porque a gente pega nuances muito diferentes quando a gente analisa vários pacientes, né? Então, essa é uma percepção interessante. Eu me lembrei a história do Platão. É que Vale, meu Deus do céu, tá difícil sair esse negócio. Mas ele dizia, eu tô de prova que ele falava assim. Ele falava sempre falava. mesmo. Não, vou deixar pra lá esse negócio. Eu tô com medo já. Acho que não é pra te falar isso aí. Não é pra eu falar esse negócio, não, cara. Ele dizia, mas ele pedia segredo, não era? Ele dizia, mas pedia segredo, é verdade. Cara, uma menina comentou assim, ó. Olha o que uma menina comentou assim, ó. Eu pensei que sabia muito. Estou estudando nutrição. Agora tu é besta, não sei de nada. Se você estiver fazendo a graduação em nutrição, aí que você vai se espantar, viu, minha filha? Isso aí eu garanto. É verdade. Tem que começar tudo de novo. Mas um outro aspecto importante desse questionamento, que até foi o Adolfo que levantou, né? Que pena que ele não está aqui, mas essa questão de por que a gente não consegue fazer as coisas, Altran e Felipe, eu acho que é muito por falta de priorização, que é aquilo que eu falei lá no início, né? Então, eu acho que as pessoas elas tendem a partir diretamente para a ação antes delas formularem um diagnóstico, um objetivo e uma estratégia. Né? Eu sempre gosto de pensar nos problemas dos meus pacientes usando esse framework. Assim. Qual que é o problema? Ok, então qual que é o meu objetivo para resolver esse problema? Tal. Então, quais são as estratégias que eu vou usar para atingir nesse meu objetivo? Tal. Então, vamos entrar em ação, né? E aí, o que acontece? Normalmente, quando a gente fala em emagrecimento, as pessoas elas têm configurado dentro delas que elas precisam comer menos e se movimentar mais, né? Infelizmente, essa máxima, que está longe de explicar a fisiologia do emagrecimento, ela colou, né? Ela colou
E ela tem um princípio verdadeiro, né? Que a gente não pode negar. Então, as pessoas pensam, então eu preciso comer menos, é diminuir as calorias que eu como, passar fome. E preciso me movimentar mais, é fazer atividade física, comendo menos caloria e tendo uma percepção menor de energia. Então, esses dois objetivos, se eles forem interpretados genericamente, eles requerem uma quantidade massiva de energia para serem executados. Porque a pessoa vai pegar esse conceito cru, sem trabalhar ele, sem lapidar ele, ela vai comer menos, ou seja, se forçar a passar fome, vai se sentir miserável e vai se meter numa academia, correr na esteira, porque esse é o consenso de que é o que funciona, se sentindo miserável e com fome. Isso não tem como dar certo, porque é uma mudança que a gente não consegue sustentar, ela requer muita energia, muita dedicação, né? Então, eu costumo, na primeira vez que eu converso com o paciente, tentar identificar qual é a maior mudança que vai requerer menos esforço para ele. Então, por exemplo, tenho lá uma pessoa que é sedentária, não consegue praticar atividade física, tem um trabalho corporativo, às 8 da manhã está no escritório, sai às 18 horas, tem que pegar os filhos, tem que ir para casa, está podre de cansado. Mas ela é uma pessoa aparentemente disciplinada. Pô, então eu foco toda a minha energia na mudança da alimentação dessa pessoa. Porque eu sei que é ali que reside a oportunidade de criar um padrão, de criar um estilo de vida. E aí essa pessoa consegue sustentar essa mudança no longo prazo. No caminho contrário, eu posso ter uma pessoa ali que está acostumado, que se alimenta num refeitório, que é uma pessoa que trabalha no braçal, mas que tem muita aptidão por atividade física, que gosta de pedalar, gosta de ir na academia. Pô, talvez forçando aquele hábito, construindo um padrão ali e melhorando coisas pontuais na alimentação, eu também consiga produzir um maior resultado, né? Então, um dos motivos, eu quero a opinião de vocês, pelos quais eu acho que as pessoas não conseguem provocar mudanças duradouras, embora a gente saiba o que tem que fazer, a gente não consegue colocar em ação por tempo suficiente para produzir um resultado mensurável, é porque a gente abre muitas frentes, compra guerra com vários Concordo países, né? plenamente. E não consegue sustentar essa guerra por muito tempo. Exato. Exato. Concordo plenamente. Quer Concordo implementar, plenamente. quer implementar muitas mudanças de uma vez só. Teve na época que eu era professor, em 2002, a gente teve uma palestra com um pedagogo, né, barra psicólogo, que ele colocou uma hipótese muito interessante. Ele perguntou para a gente assim: se seu filho é muito bom em matemática e ruim em português, onde você foca? 99% das pessoas que estavam lá disseram: a gente foca no português, porque ele é ruim em português, ele é muito bom em matemática, por que que eu vou? Aí ele disse: sabe que talvez essa não seja a melhor estratégia? Talvez seja muito mais interessante você focar na matemática e reforçar o que ele tem de bom, que isso vai influenciar positivamente o português. Então, pegando isso que o Dr. William está falando, se eu tenho um cara, por exemplo, que trabalha no mundo corporativo de 8 às 18, tem que pegar, etc e tal, mas se ele tem um fator positivo, que é o fato dele ser disciplinado, e eu posso usar essa disciplina favorável para a alimentação, por exemplo, né, é o ponto onde eu devo focar. Você falou uma vez, Felipe, numa live nossa, dos Cavaleiros, uma coisa interessante, que você pergunta para a pessoa, lembre quando foi que você teve o seu maior sucesso. Quando foi que você perdeu o maior peso, quando foi que você teve aquele... Sabe? As pessoas, muitas vezes, elas esquecem que já tiveram grandes sucessos e grandes feitos na vida. Né? E elas, muitas vezes, por conta do processo mesmo, né? O cara tá com sobrepeso, síndrome metabólica, o trabalho tá cansativo, né? A situação não tá legal. Então, a autoestima, ela vai caindo, A né? maré é pesada. A maré fica pesada e a Pesada. autoestima vai caindo. Pesada. E a pessoa esquece que já fez muita coisa boa. Tá entendendo? E na hora que ela esquece que já fez muita coisa boa, ela entra numa espiral descendente que vai levando a autoestima mais para baixo e que vai trabalhando negativamente, não só a autoestima, mas a pessoa vai perdendo a fé e a confiança nela, na família, nos outros e até mesmo na capacidade de sair do buraco, né? E isso é necessário também. Isso é outro ponto que a gente deve colocar na balança.
Uma das coisas que eu mais converso com meus pacientes é isso aí, Eltran. É dar confiança pro cara. Porque eu pergunto de fato, eu digo, rapaz, você disse que tá tão difícil ali eu ler a anamnese do cara, aí é muito, a maré, como eu disse, é muito pesada, Uhum. muito problema, e a mulher não ajuda, e o cara não dorme direito, e não sei o quê, muitos problemas para ele atingir o objetivo. Aí eu pergunto, bicho, quando é que foi o seu último grande feito? Você já parou para pensar qual foi o primeiro? Aí eu dou o exemplo, que eu falei até na live. Eu tinha 16 anos, eu gostava de jogar futebol, né? Eu acho que foi o primeiro grande feito, assim, né? Aí teve uma peneira para passar na equipe da escola. 70 crianças iam passar duas. Aí passou eu e outro menino que era Felipe também. Aí quando eu lembro Ah, disso, tá aí o aí eu disse, problema. Só só passava o passava Felipe. Tu só o Felipe. sabia que tu não jogava nada mesmo, tinha certeza. Rapaz, eu jogava bem, viu? Aí eu jogava bem. Mas sempre que tinha 70 lá que também jogava, né? É, Mas isso foi um grande feito. E isso, quando a pessoa para e pensa nisso, eu digo, rapaz, realmente eu posso aumentar minha confiança, porque eu sou capaz, não sei o quê. Aí eu falo outro exemplo. Eu sempre toquei violão, né, em banda, e tinha uma banda que eu gostava na minha adolescência. Aí eu disse, eu vou montar uma banda e daqui a 1 ano ou 2 eu vou abrir o show dessa banda aqui em Natal. Fiz a banda e abri 2 shows deles aqui em Natal. Ou seja, são pequenos, grandes feitos pessoais que vão lhe levando a ter um pensamento mais poderoso em relação ao que você quer, entendeu? Você vai tendo um fortalecimento mental. Então, aí, quando eu começo a puxar o assunto, aí o cara fala, realmente eu já fiz isso, já fiz isso. Aí eu digo, pronto, meu amigo. Então, o que é que lhe impede? São esses problemas aqui, bora botar na lista, bora elencar quais são os primeiros que tem que resolver, e assim o cara vai indo. Porque senão acontece o que o William falou. Você para ali, você lê uma anamnese do cara com 70 perguntas, 60 problemas. Aí você fica ali, ó, meu amigo, não tem como. Tem como. É só ir aos poucos e pegando o que dá para resolver logo e vai arrodeando ali pela beirada, como a gente fala aqui, e dá para você ter um resultado positivo. é aquela perguntinha, né? Como é que você come um elefante? Pois Cortando aos é. pedaços. Não tem como comer o elefante todo, né? Inteiro não entra, é grande demais. Mas aos Uhum. pedaços a gente detona ele todinho. É Pois por é. aí, né? E eu acho que, assim, quando a gente olha para essa pergunta, né? Mais uma vez, a gente quebra essa pergunta em partes. Tem um ponto que normalmente a gente não leva em consideração e que talvez seja um dos pontos mais importantes. Porque, assim, tudo que nós temos fora da gente é um reflexo daquilo que a gente tem dentro, né? Se fora eu estou numa situação de cansaço, família sobrecarregada, contas, essa coisa toda, isso não deixa de ser um reflexo daquilo que a gente tem dentro, Uhum. né? É uma perspectiva, não só uma perspectiva do ponto de vista filosófica, mas uma perspectiva psicológica, porque a gente muitas vezes, quer queira, quer não, a gente acaba atraindo aquilo que a gente está pensando, né? E eu não estou nada de misticismo aqui, tá? Embora a gente saiba que tem muita coisa que a gente não conhece. Mas tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito, chamado Jim Rohn, que ele diz o seguinte: para que as coisas mudem, você precisa mudar. Para que as coisas melhorem, você precisa melhorar. E o que, que acontece? Quanto mais você pensa para fora, menos você pensa para dentro. Então você fica pensando em tudo que você precisa corrigir fora e esquece daquilo que precisa ser corrigido dentro. E quando eu falo dentro, eu não estou falando só do ponto de vista sentimental e emocional, mas também do ponto de vista psicológico, bem prático mesmo, né? Então, uma das coisas que eu estou conversando muito com os meus pacientes é sobre a necessidade de terapia, porque eu tenho observado de uma forma assim dominante Uhum. quanto as pessoas estão debilitadas mentalmente e por conta dessa debilidade mental estão sucumbindo a todas as coisas que estão acontecendo ao redor, né? Então, praticamente todo paciente acaba tendo um ponto que eu digo assim, cara, tu já pensou em fazer terapia? Muitos já dizem, não, eu faço, a gente aborda isso e tal. Mas tem uma grande parcela que as pessoas dizem assim, não, por quê? Assim, quer queira, quer não, tanto no mundo da nutrição quanto da medicina, não sei se o doutor William concorda comigo, a gente enfatiza pouco a questão da saúde mental. A gente vê toda a parte física, mas não vê a parte mental, né? Tá sem som,
William? Opa, voltou. As crianças estavam numa gritaria aqui e eu bloqueei o microfone. Eu costumo brincar com os meus pacientes que a gente tem um órgão muito esquisito chamado pescoço, né? Que ele comunica o cérebro com o resto do corpo. A teoria do Então, pescoço. aquilo que acontece na cabeça acaba repercutindo no corpo e aquilo que acontece no corpo acaba repercutindo na cabeça. Agora, o Felipe trouxe uma lição muito importante, assim, que é essa prática que ele tem, e que eu acho isso demais, de começar gerando pequenas vitórias para o paciente. E essa pequena vitória pode começar ali na consulta, quando o paciente lembrou de uma conquista dele, né? Mas ela pode continuar depois da consulta, quando a gente dá metas atingíveis para o paciente. Então, quando a gente vai fortalecendo aquilo no que a gente julga que o paciente é bom, ele vai ficando forte. E à medida que a gente vai ficando forte, a gente se propõe mais a novas mudanças, a novos desafios. Se a gente seguir pelo caminho contrário, se eu identificar mal qual é o padrão de comportamento daquela pessoa e eu der vários objetivos inatingíveis para ela, eu vou criar um mecanismo de reforço negativo, né? A pessoa vai num derrotismo, aí ela, que já procurou ajuda porque sentia que não estava conseguindo contornar aquela situação, ela foi até um profissional de saúde, recebeu uma missão impossível e dela vai pensar, realmente para mim, mudar essa característica minha é impossível, eu não vou conseguir. E aí ela pode dar o assunto por encerrado ali, porque um problema sem solução é uma forma de consolo também, né? E ela pode ficar anos sem sequer pensar naquele problema de novo. Então isso é um risco que a gente corre quando a gente dá tarefas difíceis demais para o nosso paciente. Mas pelo contrário, quando a gente vai dando pequenas vitórias, a gente vai deixando esse paciente cada vez mais confiante. E as pequenas mudanças que geram pequenas vitórias vão construindo novos padrões de comportamento. E aí, enquanto o Altran falava, eu me lembrei de uma frase do livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que eu sei que o Altran adora também, já vi ele citar algumas vezes, que ele fala que a gente não pode tentar se transformar naquilo que a gente quer ser. A gente tem que ser aquilo no que a gente quer se transformar. Então, a gente vai procurando coisas, né? O que eu quero? Vou abrir para vocês hoje. O que é o meu objetivo pessoal para 2024? A melhor condição física que eu já tive na minha vida. Então, o que eu tenho tentado fazer no meu 2024? Fazer o que pessoas com bom condicionamento físico fazem. Eu estou tentando ser uma pessoa sarada para me tornar uma pessoa sarada. Então, é exatamente isso que a gente tem que ir incorporando. O que eu posso fazer agora? Onde eu alcanço agora? Eu alcanço ali. Eu alcanço lá. Eu alcanço ali. E aí eu sou tão consistente naquela mudança que ela vira um hábito. Aí eu vou para a próxima. Né? Aí eu aprendo a outra. Aí eu vou para a próxima. Sempre que eu automatizei um comportamento, que aquele comportamento virtuoso deixou de ser um esforço para mim, eu busco um novo. E aí, como o querido Reinaldo Pellegrino, não sei se está aqui, mas se não está, vai olhar a live depois, ele falou uma coisa numa live comigo que eu nunca mais esqueci. Não tem linha de chegada, bicho. Puxa um objetivo, puxa outro, puxa outro, puxa outro, puxa outro, e vai sempre aparecer o próximo. Não tem linha de chegada. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E aí tem dois pontos que eu queria comentar nessa tua fala, William, que é o seguinte. Primeiro, pequenas vitórias, mas que sejam vitórias reais. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive num mundo que estimula, e eu não sei qual a opinião de vocês sobre isso, mas já até fiz um vídeo sobre esse assunto, mas a gente vive num mundo que estimula muito as pessoas serem médias, serem medíocres, manterem um teto baixo, né? E quando você diz pequenas vitórias, não é para você ficar na média. São pequenas vitórias que te deslocam para cima. Mesmo que sejam pequenas, mas que te deslocam para cima, que te possibilitam superar essa média. Porque a média, pessoal, a gente tem que sempre pensar o seguinte. A média, hoje, tá gorda, doente, síndrome metabólica, diabetes e por aí. Isso é a média. E se você strive pela média, se você foca na média, você não vai sair disso. A gente tem que focar lá em cima. Onde é que estão os 10 ou os 20%, se a gente usar o princípio de Pareto, que foi citado aqui no começo da live? Os 20% estão no melhor condicionamento físico da vida,
que é o que o doutor William acabou de falar. Os 20% estão saindo de 70 candidatos entrando na vaga do futebol. Os 20% estão aqui em cima. Tá entendendo? E a gente tem que focar aqui. Todo mundo vai chegar? Provavelmente não. Né? Mas é onde a gente tem que estar focando. É aquela história. Você tem que mirar na Lua para, pelo menos, acertar as estrelas. Né? Não é assim? Não diz essa história? Então, esse é uma questão que eu acho pertinente. Porque também, é claro, você não vai dar, como o William falou também, você não vai dar um passo maior do que a perna. Sair do primeiro degrau e querer ir para o estágio... Sabe, você não é nem principiante, você está no estágio pré-principiante e você já quer ir para o estágio avançado. Né? Não funciona dessa forma. Você tem que ir degrau por degrau. Né? Mas os degraus, eles existem ultrapassando limites. Eu tenho certeza que, por exemplo, essa meta que o Dr. William colocou de se tornar ter a melhor forma física de toda a vida dele em 2024 é uma meta que exige esforço. Tem uma rotina de trabalho que ele já tem filhos, esposa, aí tem Instagram, aí agora ele é cavaleiro, tem mais essa história, e aí tem que ir para academia, tem que se alimentar bem, tem toda uma rotina que tem que ser implementada, né? Então, para isso acontecer, tem um esforço, né? E aí vem exatamente o que ele estava falando. Eu preciso ser essa pessoa para poder eu me tornar. As pessoas invertem. A sequência é ser, fazer e ter. Só que as pessoas, elas acham que eu só preciso fazer e ter, e esquecem do ser. E aí, quando você esquece do ser, você perde a conexão. Porque você pode ser o melhor. Vou dar um exemplo bem banal. Você pode ser o cara mais incrível com o machado, mas se seu machado estiver cego, meu amigo, não adianta. Você vai bater nessa árvore e ela não vai cair de jeito nenhum. E o machado afiado é o ser. É você gastar 2 horas, 3 horas afiando o machado para derrubar a árvore em 10, 15 minutos. Frase do Abraham Lincoln, né? Uhum. Me dê 4 horas para derrubar uma árvore, eu passarei as 3 primeiras afiando meu machado. Verdade. Exatamente. É o que você falou, né, Plutão meu amigo? não veio, mas a do Lincoln já veio. A do Lincoln veio. Plutão. É porque quando ele falou, ele disse, isso aqui, pode espalhar, nada de segredo. Pois é. Outra, essa tua fala me fez lembrar de uma outra coisa que boicota demais as pessoas e que talvez seja importante a gente fazer esse parêntese aqui, que é que durante todo crescimento, todo processo virtuoso de transformação, vão acontecer tropeços, erros, insucessos e fracassos, né? Eu sempre falo que o paciente perfeccionista abandona o tratamento, ele não consegue terminar o tratamento. Verdade. Então, eu me lembrei agora de uma postagem do Rodrigo Bomeni, que ele fez há pouco tempo atrás, que eu achei fantástico, que é como é que a gente imagina um déficit calórico. Daí aqui está a meta calórica e o paciente comendo aqui todos os dias, né? E como é que é um déficit calórico? Um dia come aqui, 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 e a média fica baixa. E eu acho que isso se aplica a todo o processo de transformação, porque, com o perdão do meu francês, todos nós teremos uns dias de merda de vez em quando, onde tudo vai dar errado, né? E a gente não vai conseguir treinar, ou a gente vai acabar numa festa e vai beber e vai se desinibir, vai comer muito mais do que imaginava. E, cara, isso é da vida. Então, se a gente for muito intolerante com isso, todo deslize vira um fracasso e o corpo, a mente foge dos comportamentos que nos dão a sensação de fracasso. E aí a gente vai estar minando o nosso processo de transformação. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que nós somos seres imperfeitos e que ao longo de um processo de transformação a gente só precisa ter mais sucessos do que fracassos, mas é impossível gabaritar um processo de melhora. Eu tenho um exemplo clássico aí, entendeu, Altran? Eu sempre, William, o Altran sabe, Altran até participa comigo, mas o William, eu monto de vez em quando uns desafios, sabe? Aí eu organizo lá o pessoal, aí deixo lá 20 dias o pessoal, aí fico lá no grupo, né? Enfim, fico coordenando, aí gravo umas aulas. Aí teve uma menina que chegou
20 dias. No 10º dia, ela parou o desafio e não me disse nada. Aí quando acabou o desafio, ela disse, Felipe, ó, no 10º dia eu parei, não fiz mais nada. Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu fui numa festa, comi besteira, saí do que estava previsto. Aí eu disse, só por isso? Aí ela disse, porque já não tinha saído do que estava proposto. Aí eu disse, o problema foi esse, foi ter saído. Porque em 20 dias você fez 10, você tirou nota 5. Se você tivesse voltado no dia seguinte para fazer o que você tinha tirado 9, 8,5, o que é que tem? Tinha passado do mesmo jeito. Ela ficou assim, olhando, mas é exatamente isso. Às vezes, quando a pessoa quando a pessoa é muito perfeccionista, às vezes é um problema grande. Um problema grande. Porque se não sai tudo conforme planejado, não tem aquele joguinho de cintura, né? Dá uma queda, levanta mais forte. Eu costumo Atrapalha dizer muito. para eu costumo dizer para meus pacientes que não é a questão não é se você vai cair. A questão é quando você vai cair. E quando cair, o tempo que demora entre a queda e o levantar. Esse é Uhum. que é o grande segredo. Porque você vai cair, nós vamos cair. Tá entendendo? Porque sabe qual é o grande lance? É um dos grandes lances, a gente falou de muitos grandes lances, mas tem um negócio hoje que é a vida perfeita das pessoas que fazem mídia social, os influencers, os Uhum. blogueiros, Uhum. a galera que aparece aqui no Instagram, lá no TikTok, sei lá mais aonde. São pessoas perfeitas. Cara, não acontece nada de errado na vida das pessoas. Já pararam pra perceber? Ninguém leva nem uma topada. Nada, nada. O cara é perfeito. Tudo para essas pessoas é perfeito. Elas não têm absolutamente nenhum tipo de problema. E aí o que é que acontece? A gente acha que essa vida é de verdade. E fica querendo imitar a vida dos caras, né? Ou das caras, achando que vai conseguir ser perfeito igual a eles mostram, porque eles não são, né? E, cara, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. O William foi muito oportuno quando falou isso. Ninguém é perfeito, todos nós podemos até buscar a perfeição, mas a perfeição não é uma característica nossa, a perfeição é uma característica divina. A gente pode buscar, mas a gente não vai alcançar. E aqui onde nós estamos, nesse planetinha aqui, meu amigo, a gente veio para levar pé mesmo, e a gente precisa aprender com isso. O que eu vejo muito, sabe? E aí a gente entra num outro aspecto dessa pergunta, é que as pessoas não levam uma vida consciente. Consciente de si, consciente do ambiente, consciente das suas atitudes, consciente da repercussão que as suas atitudes têm. Então, elas levam a vida. É aquela música, não tem como, é muito clichê, mas eu tenho que falar. É aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Infelizmente. Tá entendendo? Então, quer dizer, a vida vai levando, né? E daqui a pouco o cara olha para trás e diz: Ih, rapaz, tô velho. Dá mais tempo não. E continua com a vida levando. Tá entendendo? Então, esse despertar para a consciência é algo que nem todo mundo tem. E a gente tenta aqui nas reuniões dos cavaleiros, tá? A gente tenta falar um pouco sobre isso, porque faz uma diferença muito grande quando você desperta para a consciência, né? E você começa a ver determinados padrões de comportamento que você tem, ou determinados padrões de comportamento que pessoas ao seu redor possuem, que são nocivos para você. E que, quer queira, quer não, você precisa se distanciar se você quiser melhorar. Às vezes é doloroso. Esse mesmo filósofo que diz que para que as coisas mudem, você tem que mudar, que é o Jim Rohn, ele falava: tem pessoas com quem você pode passar uma hora, mas não pode passar um dia. Tem pessoas que você pode passar um dia, mas não pode passar uma semana. Tem pessoas que você pode até passar uma semana perto, mas não pode passar uma vida. Então a gente tem que exercitar o poder da associação limitada, né? Melhorar essas associações para que a gente também possa melhorar a forma como a gente interage com elas, né? Sim. Eu acho que duas coisas muito importantes disso tudo que tu falou, outra, também me fez lembrar do livro do James Clear, porque, né, em construção de hábitos eu acho ele um cara fantástico, assim, que é essa questão da transmissibilidade dos comportamentos, né? Então, aquela coisa da gente
ser a média das pessoas com quem mais convive é muito verdadeiro, né? Então, a gente se cercar de pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente e que tenham os mesmos hábitos que a gente quer construir é uma coisa super importante, né? Então, a gente passa a valorizar mais o nosso papel, as nossas mudanças, as nossas transformações, quando a gente se cerca de pessoas que acham que aquelas transformações que a gente está fazendo são virtuosas também. Então, sempre quando o paciente modifica muito um comportamento, ele vai muito de encontro, né, à norma das pessoas com quem ele mais convive. E aí as pessoas atacam isso por dois motivos. Ou porque se sentem ofendidas por aquela pessoa estar fazendo algo que essa terceira julga que também deveria estar fazendo e não consegue fazer. Esse é o motivo mais comum. Então, quando o Altran vai lá e faz uma mudança que eu queria fazer e eu não consigo, eu vou tentar diminuir o Altran. Ou porque a pessoa se sente ofendida pelo seu comportamento estar sendo questionado. Então, o Felipe gosta de comer doce, eu digo que eu não como doce, o Felipe acha que eu estou implicando com ele para tentar ofender ele de alguma forma. Então, a gente se cercar de pessoas que tenham como norma aquilo que a gente pretende estabelecer como norma é uma coisa muito importante. Agora, teve um comentário aqui, enquanto tu falava, Altra, da Juliana Moraes de Moraes. Normalmente, quando isso acontece, acolhemos o outro. Falando em imperfeição ali, tá? Voltando um pouquinho nos nossos erros. Normalmente, quando isso acontece, acolhemos o outro. Quando acontece com a gente, nos punimos e nos sentimos culpados. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu costumo fazer seguidamente no consultório. Que eu tô lá na frente de uma evolução aí, de um registro de bioimpedâncias de 1 ano. E a paciente perdeu 12 quilos e daí no final do ano teve festas, férias e tal, reganhou 2. E aí ela volta se sentindo muito mal, muito culpada, né? Tenho certeza que vocês atenderam pacientes assim hoje, porque nós estamos pós-festas de final de ano, né? E aí eu sempre falo assim, se uma amiga tua melhor amiga, quem que é tua melhor amiga? Daí elas falam um nome lá, digamos a Maria. Se a Maria fosse conversar contigo hoje na tua casa, te levasse essa bioimpedância e te mostrasse, olha só, eu perdi 12 quilos, mas eu ganhei 2. O que tu falaria para ela? Daí elas normalmente vêm, eu ia dizer, olha só, tu já emagreceu bastante, acontece, vai dar Perdeu tudo 10. certo, tu vai conseguir retomar e tal. Tá, mas e por que tu não tá dizendo isso para ti mesma? Por que tu não é a tua melhor amiga? O que tu tem contra ti? Né? E aí a pessoa diz, pois é, por que tu não te perdoa também? Por que tu não te apoia também? Tu tá sendo uma má amiga, tu tá querendo te colocar para baixo, né? Então esse é um comportamento que parece que é automático, mas quando a gente põe sobre essa perspectiva, faz um pouco mais de sentido a gente praticar esse auto-perdão, assim, né? E esse auto-incentivo. É verdade. E essa questão do auto-perdão, tá aí um ponto que é importante, viu? Porque realmente a gente tem um nível de exigência com a gente mesmo que é o nível de exigência de perfeição sem, sem possibilidade de gerar nenhum tipo de falha, né? E você falou bem, eu atendi hoje 2 pacientes nessa situação, doutor William. 2 pacientes nessa situação. Recuperaram 2 quilos, 3 quilos nas festas e estavam hiper ultra chateados. Inclusive, um deles, aí é um ponto interessante, não queria nem conversar comigo. Se entregou. Tá entendendo? Não queria conversar comigo. Ele disse assim, Henrique, eu não estava querendo conversar com você porque eu estava querendo te entregar um resultado. Eu disse, cara, desde que a gente começou a você ser meu paciente, quando foi que eu te cobrei algum tipo de resultado? Aí ele disse, não, nunca. E por que você estava querendo entregar um resultado para mim? Né? Então as pessoas têm muito disso também. Elas, por conta de um desvio, elas acabam se sentindo vergonha de si mesma, né? E aí querem se esconder. E aí é que está o grande problema, porque se você desviou, aí é o momento de você encontrar de novo com o médico, com o nutricionista. Para quê? Para poder corrigir a rota. E não é corrigir a rota porque o Henrique vai estar com um chicote, ou vai estar dando cagaço, ou qualquer coisa do tipo. Não é isso. Claro que não é isso. É corrigir a rota para fazer uma avaliação
uma reavaliação e tomar novas decisões. Certeza. É assim que é feito em todo canto, pessoal. Você pega o avião quando decola, ele tem lá o piloto automático, sabe qual é o destino. Mas lá em cima você tem vento, você tem tempestade, você tem turbulência, você tem uma série de coisas que tiram esse avião da rota. Se esse avião sair da rota e não voltar para a rota, ele vai se perder. Então o que é que acontece? O piloto automático vai corrigindo. Devagarinho ele vai botando de volta o avião na rota. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso comportamento, com o nosso processo de perda de peso, de ganho de massa magra, de melhoria do estilo de vida. Qualquer tipo de processo de longo prazo ou processo permanente precisa de correção de rota. Tudo tende a se desviar da rota pré-estabelecida com o tempo. Tudo. Absolutamente tudo. É por isso que a gente vai para a igreja, para o centro religioso toda semana, pelo menos. É por isso que uma vez por ano tem o congresso, não sei o quê, da sua especialidade. É porque tudo tende a se desviar da rota com o tempo. Então, a gente precisa voltar para a rota. É por isso que você deve encontrar com um nutricionista, com um médico, de tempos em tempos, para corrigir essa rota. Perfeito. E o engraçado, né, Altran e Felipe, é que qual que é o papel do profissional de saúde? É ter ferramentas para oferecer para o paciente no seu processo de transformação. Então, quando o paciente não está tendo resultado, é nesse momento que se torna mais importante ainda a atuação do profissional de saúde. Porque ele vai ter uma ferramenta nova, ele vai ter uma estratégia nova. Sim. Então, assim, é como tu dizer, eu não levei meu carro na revisão dessa vez porque ele estava fazendo um barulho. Então eu esperei ele ficar bom de novo para levar na revisão na oficina. Não faz sentido nenhum. É o momento que tu mais precisa da assistência, é o momento que alguma coisa errada está acontecendo. Então, a gente não espera resultado, o resultado é sempre do cliente, sempre do paciente, né? Inclusive, o principal motor para o resultado é sempre o paciente. Então, quando o resultado não está acontecendo, é porque alguma coisa precisa ser corrigida. Se o paciente não está conseguindo executar a estratégia, essa estratégia não está tendo sucesso. Então, a gente precisa achar recursos de fazer essa estratégia ser viável. Caso ela seja a única possível, a gente precisa fortalecer o paciente para que ele consiga executá-la. Mas a busca pelo profissional da saúde é ainda mais importante quando o resultado não foi atingido. Assim como quando o médico prescreve um medicamento e o medicamento não faz efeito, a gente volta no médico, né? Prescreva um medicamento para tratar hipertensão num paciente, e aí ele não volta e diz, eu não voltei porque a minha pressão não baixou ainda que chega, deixa eu esperar o remédio fazer mais efeito. Não faz sentido nenhum. Então, eu acho que esse é um erro que as pessoas cometem muito, mas que elas não racionalizam, porque ele não faz sentido nenhum. Verdade. Tem um outro ponto nessa pergunta que eu dividiria em duas partes, que é entrar em ação e a parte do consistente, né? Então, primeiro entrar em ação. Aquilo que a gente conversou até na reunião da Rebelião, Dr. William, você lembra lá no comecinho do ano. As pessoas elas têm uma espécie de delay e querem que tudo fique pronto para poder entrar em ação. A gente comentou isso no começo, acho que a gente pode voltar a isso agora. Que é o quê? Toda a estrutura que eu acho que preciso para ter resultado precisa estar pronta para poder eu entrar em ação, né? É igual aquela história, eu preciso me preparar para engravidar. Vou dizer para vocês, nós nunca estamos preparados totalmente para engravidar, né? A gente simplesmente engravida. E quando eu falo a gente, é a gente mesmo, porque o homem engravida tanto quanto a mulher, né? Então, o homem, que eu estou falando com H maiúsculo, né? Porque o homem com H minúsculo é outra história. É outro assunto. Mas a gente nunca está preparado, 100% preparado. Eu acho que esse é o grande mal do perfeccionista, né? Ele quer que tudo esteja perfeito para poder ele se apresentar. Isso nunca vai acontecer. Você querer buscar uma perfeição, você querer lutar por fazer as coisas cada vez melhor é uma coisa. Você ser perfeccionista é outra. Então, no caso de uma mudança de estilo de vida, pessoal, a gente tem algumas coisas que a gente tem que internalizar. Então, vou dizer para vocês o que é que eu sempre converso com os meus pacientes. Número 1, o ambiente não quer te ver saudável e magro. O ambiente quer te ver gordo e doente. Parta desse princípio. E o ambiente não
vai mudar. Hoje eu conversei com uma paciente, foi a primeira consulta que eu tive com ela. Ela tá querendo perder peso e o marido dela não tá nem aí, literalmente não tá nem aí. Ela disse que ele come barras de 1 quilo de chocolate de uma vez. Nossa E eu senhora! Quando ela falou achei que que eu como gostava de assim? chocolate. Aí eu disse para ela, você acha que seu marido vai mudar assim, num período próximo e tal? Eu disse, vai nada. Com certeza não vai. Então, você não pode contar com essa mudança para fazer alguma coisa. Ele não vai mudar, né? Então, esse é um ponto que é muito importante a gente comentar, que é a questão da autorresponsabilidade, né? Eu querer que o ambiente fique bom, que meu marido me ajude, que minha esposa me ajude, que é meu pai, que minha mãe, tá tudo fora. Se eu estou colocando uma responsabilidade no lado de fora, quando essa responsabilidade ela deveria estar dentro, né? Então, o locus de responsabilidade ele tem que estar, ele é interno, ele não é externo. Se você tem autorresponsabilidade, meu amigo, você faz. Você entra em ação, independente do meio. Alguns meios são mais difíceis, sem sombra de dúvidas. Alguns meios são mais difíceis, né? O meio onde tem um marido que come 1 quilo de chocolate é um negócio surreal, né? Comparado, por exemplo, com o meu meio, onde eu tenho uma esposa que é praticamente carnívora também. Putz, o meu meio é muito mais fácil nesse aspecto, sem sombra de dúvidas, né? Mas assim, isso não significa que seja algo impossível. E também é aquela história, não adianta você se comparar, né? Porque a grama do jardim do outro sempre vai parecer mais verde. E na maioria das vezes, quando você calça o sapato, aí você vê, putz, rapaz, aquela grama verde, mas o resto do jardim está todo para ser feito. E é aquela história, né, Altra? O mundo ele não vai mudar porque a gente se queixa dele. Então, é um princípio estoico que eu levo para minha vida. Eu foco naquilo que eu posso controlar. Certeza. Ponto. Né? Então, se ao meio-dia, né, é uma queixa que chega seguido para mim. Ah, mas eu como ao meio-dia no refeitório é arroz, feijão, macarrão, carne e um pouquinho de salada. Tá, mas tu é obrigado a pegar o macarrão, o arroz e o feijão? Não, não sou obrigado. Tá, então, não pega. Foca naquilo que tu pode controlar. Tu não vai mudar o cardápio da empresa, entendeu? Ah, mas tu vai ficar com fome. Tá, então foca no teu café da manhã que tu faz em casa e tu pode controlar. Come mais ovos. Então, sempre existe alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar aquela situação. Talvez aquilo não seja o ideal, mas o bom não pode ser inimigo do Certeza. ótimo, né? Então, quando a gente não consegue fazer o ideal, a gente foca no bom. Aí a gente já elimina um dos amigos da paralisia por análise. Bom, eu vou começar a minha mudança por aquilo que eu consigo fazer, né? Então, eu vou controlar 2 das minhas 3 refeições, eu vou minimizar os danos da última, eu vou... Sempre existe alguma maneira da gente controlar algum fator, mesmo quando a gente não controla todas as variáveis. E isso é um ponto de partida. E a segunda coisa que a gente precisa ter em mente para que a gente consiga provocar uma mudança, começar uma mudança, é que até o ideal se modifica. Então, não existe certeza num processo de transformação. É tentativa e erro, né? Então, por mais que eu decidisse, não, eu vou primeiro estudar todas as estratégias possíveis para controlar a minha artrite psoriásica. Eu estaria estudando até hoje e muitas coisas que eu teria aprendido em 2017, quando eu comecei, já teriam mudado. Então, eu nunca chegaria ao final, né? Então, mesmo que a gente tenha que buscar conhecimento, que a gente tenha que, ao longo do processo, estar aprendendo para ficar solidificando aquilo que a gente entende, a gente tem que entender também que mesmo aquilo que a gente aprendeu pode mudar. Então, a vida é feita na base da tentativa e do erro. É assim. A evolução das espécies é tentativa e erro. Sim. Então, a gente nunca vai conseguir fugir disso. Então, a gente precisa colocar em movimento o nosso processo de transformação, até mesmo para saber se ele foi a escolha certa. E se ele não foi, a gente muda. Um amigo meu, Altran, ele, sobre isso do bom ser inimigo do ótimo, ele falou que começou a pesquisar que ovos
de supermercado, né, não são tão nutritivos como ovos caipiras. Aí eu disse, "Não, Pedro, mas é quase a mesma coisa, a diferença é muito, é pouca diferença." Aí ele disse, não, mas aí eu reduzi porque eu não tenho como comprar ovo caipira, aí eu reduzi o consumo de ovos pela manhã. Aí eu disse, aí tu tá comendo o que de manhã? Ele disse, ovos com pão integral. Eu disse, bicho, você, você deixou de comer ovo de supermercado porque não podia comer ovo caipira e botou pão no lugar disso aí, entendeu? Então, o ótimo sendo inimigo do bom, né? Pelo amor de Deus. Caso só deu uma tapa nele, porque tem 1,90 m, não tinha nem como ele Aí, a escapar. tapa dele e você doía mais. Mas é incrível como tem muito disso, né? Muito eu quero o melhor. E é engraçado porque as pessoas, elas começam com essa ideia, mas elas vão perdendo, meio que perdendo o padrão de comparação, né? Quando você pensa, por exemplo, eu quero perder peso e eu quero o melhor. Aí vai caindo, a qualidade vai caindo. Aí a gente entra no último tópico da pergunta, que é consistência, né? Por que que é tão difícil ter consistência? Por que que é tão difícil fazer um pouco todos os dias? Todo mundo sabe, né? Eu acho que é uma coisa que não tem porquê a gente ficar batendo nessa tecla do ponto de vista de se você faz um pouquinho todo dia, é muito melhor do que você fazer muito de vez em quando, né? O Cristiano Ronaldo não foi eleito o melhor jogador do mundo porque ele faz muito de vez em quando. É porque ele faz todos os dias. Todos os dias. E ele repete a mesma coisa. Né? É chute assim. Faz esse movimento. Quantas vezes, né? A gente tem esses relatos, quantas vezes o Oscar, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos do Daqui de Brasil, Natal, né? Daí de Natal, ele ficava depois do treino arremessando 1.000 e tantos arremessos por dia. Gente, todo dia. A gente admira essas pessoas, né? A gente admira o Cristiano Ronaldo, a gente admira o Oscar, a gente admira o Ayrton Senna, porque a gente vê que são pessoas que fazem as coisas acontecerem. Mas aí, se você for analisar por trás, né, do sucesso em arremessar a bola, do sucesso em fazer gol, dos campeonatos, das manobras radicais lá de ultrapassagem do Alain Prost e do Nigel Mansell, que eu achava fantástico, do Ayrton Senna, quando você vai olhar o que está por trás é o quê? Fazendo todo dia, fazendo todo dia. Porque se tem uma coisa, e aí eu vou voltar para o livro que você citou, Hábitos Atômicos e o Poder do Hábito, do Duhigg, que é, se você faz todo dia, você incorpora de tal forma que você nunca mais deixa de fazer. Esse que é o grande lance. Pensa nessas tropas de elite que existem no exército, não sei da onde. Por que esses caras são tão bons? Boinas Verdes, Mariners, SEALs, essa galera. Porque eles fazem a mesma coisa repetidamente de tal forma que ela entra a resposta ela se torna automática sem você nem precisar pensar. É o mesmo princípio do Kumon. Quem já viu, não sei se seus filhos fazem Kumon, William, mas eu tenho sobrinhos que fazem Kumon. E é a mesma coisa, cara. É entediante ver a criança fazendo. Mas, meu amigo, você termina, você não tem por onde correr. Você tá com aquilo ali enraizado na sua cabeça. Você nunca mais tem problema de ficar contando quanto é 7 vezes 8, por exemplo. Não tem. Tá enraizado na sua cabeça aquilo ali. É impressionante. Então, quer dizer, a repetição, fazer consistente, leva a esse ponto. Então, se eu estou querendo mudar meu estilo de vida, eu tenho que buscar ferramentas que eu possa executar de forma consistente. Daí a gente volta lá para o começo da live de novo. Não adianta querer mudar um bocado de coisa ao mesmo tempo, porque eu posso não conseguir fazer de forma consistente. É muito mais interessante eu focar em uma mudança e conseguir realizar de forma consistente do que focar em 5 mudanças que eu vou fazer de vez em quando. O que é que vocês acham?
Aqui tem Eu, uma coisa que eu acho muito interessante falar, Altra, nesses exemplos específicos que tu deu, né? No Oscar e no Ayrton Senna, por exemplo. O que são as características dos hábitos que eles construíram? Eles sabem exatamente qual é o objetivo deles. Então vamos pegar o Oscar. Ele está na frente da cesta e ele sabe que o objetivo dele é colocar a bola dentro da cesta. E ele é recompensado cada vez que ele atinge esse objetivo. Então, quando ele coloca a bola na cesta, né, o chuá já é a recompensa dele, acertou. Então, isso no processo de transformação é extremamente importante. Porque se eu for emagrecer querendo enxergar os meus músculos abdominais, mas eu estou saindo de 140 quilos, eu não vou conseguir enxergar isso tão rapidamente. Quando eu voltar da academia depois de um dia, meu corpo vai estar exatamente igual. Depois de uma semana, vai estar exatamente igual. A mudança vai ser muito pequena para que eu possa perceber e isso vai me desmotivar, porque eu não sou recompensado. Então, a gente precisa fragmentar o nosso objetivo. Eu quero chegar aos 80 quilos e estou saindo de 140? Show, isso é ótimo. Mas antes, até final de fevereiro, eu quero chegar em 136. E aí, até final de março, eu quero chegar em 132. Porque aí, cada vez que eu chego no meu objetivo, eu criei um ciclo de vitória, né? E aí, para eu poder chegar nesse objetivo, eu tenho que saber qual é esse objetivo. Então, essas são coisas extremamente importantes. A gente ter uma recompensa e um objetivo claro. Às vezes eu peço para os pacientes pegarem e escrever os objetivos deles num papel, sabe, Felipe? Porque uhum. daí, às vezes, quando a gente tem assim um convite para um desvio, parece que o objetivo fica nublado. Aí tu vai buscar o papel e, opa, não, mas eu tô aqui porque eu quero entrar naquele vestido vermelho para a festa de 15 anos da minha filha. Não, eu tô aqui porque eu quero conseguir amarrar os meus cadarços sem ajuda, né? Então, tem um papel na carteira, na bolsa? Não, eu não quero, eu não vou me desviar da minha alimentação agora porque eu tenho esse objetivo. Então, a gente ter claramente o que a gente está tentando construir, eu acho que é uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Às vezes eu coloco, eu achei engraçado agora, às vezes eu coloco nomes nos cardápios dos meus pacientes. E um deles foi esse, Projeto Vestido Vermelho. Que ela disse, ela chegou lá e disse, ó, o meu objetivo é entrar no vestido vermelho para uma formatura, não sei de onde. Eu disse, ó, beleza, era para ser Projeto Vida, mas já que o objetivo principal é o vestido vermelho, vamos atrás dele. E ela conseguiu. Eu acho que o que atrapalha também, Altran, é, é falta de paciência das Hum. pessoas, o imediatismo, né, de hoje em dia, de você levar 30 anos para chegar tipo, em 140 quilos e achar que em um mês você vai estar com 100, 110. Essa falta de paciência das pessoas atrapalha muito. E quando a gente fala de perda de peso, ela não é linear. Eu já aviso logo, ó, vai ter mês que você vai fazer tudo igual e você vai perder 5 quilos e vai ter mês que você vai perder 1 quilo. Pode acontecer, entendeu? E não fique, já conte com isso na cabeça, porque pode acontecer. Eu acho que às vezes a falta de paciência de fato das pessoas atrapalha nesse processo de você conseguir realizar um negócio. E entender essa questão da não linearidade do processo é muito, muito interessante, porque faz com que você entenda que o mais importante não é você focar no resultado. Não é que você não vai focar no resultado. O resultado ele está lá, ele precisa ser atingido e é algo que você deseja e que, como o William falou, é algo que lhe chama para você se aproximar dele. Mas ele não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é o que você vai fazer hoje. Porque se você pensa nos alcoólicos anônimos, o cara que tá saindo do vício, ele não pensa, eu vou ficar sem beber pro resto da minha vida. Meu amigo, o resto da minha vida é muito tempo. Tá entendendo? Eu desisto. É muito pesado isso. Mas eu vou ficar sem beber hoje. É totalmente diferente. Então, eu vou comer direito hoje. Eu vou me exercitar hoje. E aí vai acontecer. Se você tiver essa consciência, em um mês você perder 5 quilos, em um mês você perder 1. Mas você fez o seu melhor. E se você fez o seu melhor, cara, o resultado está guardado para ti. É só uma questão de tempo até você Isso, desbravar isso, isso aí isso. para E você. vai
Perfeito. chegar um momento que tu vai pegar uma foto de uma festa antiga e vai olhar para aquela foto, né? E vai dizer, minha Nossa Senhora, o que que tinha acontecido comigo? Que bicho eu engoli naquele tempo, né? Exato. Muito bom. Muito bom. A gente quando olha para, não sei vocês, mas eu quando olho para fotos antigas minhas, cara, eu digo, que coisa é. Às vezes eu olho para mim no passado e digo, cara, como é que a minha esposa olhou para mim e disse, você é o homem da minha vida. Toda panela tem sua tampa. Por quê? Né? Tu deve ter dito alguma frase de Platão para ela que deixou ela Isso. anestesiada. Naquele dia eu lembrei, né? Ai. Galera, muito bom. Que discussão boa essa que a gente teve Hoje foi agora. Eu acho que a gente Pô, legal, maravilhoso. legal, né? legal, A gente legal. conseguiu levar muito boas informações para todo mundo. Vocês gostariam de complementar com mais alguma coisa? Algum Queria deixar insight? o agradecimento aqui ao vivo para Marcelo pela indicação desse homem aqui para a live. Foi bom demais. A melhor aquisição de time da janela aí de abertura foi essa. Doutor William aqui com a gente. É verdade. E olha, eu vou dizer uma coisa, viu, doutor William? Você fez até o Felipe falar mais. Rapaz, foi, Ó, viu? Hoje foi a live dos Cavaleiros que ele mais falou. que maravilha, Mas é porque hein? esses caras são muito fofoqueiros. Eles falam muito. Aí eu fico. E eu gosto de escutar, né? Eu fico mais escutando, de fato. Então eu quero ser o cara que fez o encontro ao vivo sair também. Ô, Viu? Porque eu sei que esse encontro ao rapaz, vivo faz aí- tempo que tá para sair. Faz tempo. Mas aí, esse encontro ao vivo tem que sair com a presença do Marcelão. Isso é Não, claro. sim, com certeza. Claro, faz parte. Faz parte. Certeza. Vamos Galera, muito organizar. obrigado. Muito obrigado vocês. Muito obrigado por terem assistido, né? Quem estava por aqui, né? Foi um bate-papo super legal. Como sempre, a live vai ficar gravada, vai para o YouTube, vai para o podcast e vocês podem escutar e ouvir quantas vezes vocês quiserem. Doutor William, muito obrigado pela Isso sua aí. primeira participação brilhante. Brilhante. Felipe, como Top. sempre, uma honra estar do É seu isso. lado. Obrigado, Eu que agradeço. Luiz. Grande abraço para vocês todos. Abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Valeu.